Alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa nova aula, agora sim, novo bimestre. Vamos começar nossa aula 5, tratando de corrente elétrica e resistores. Esse bimestre, nós vamos ver, então, os efeitos elétricos de cargas em movimento, e muitos desses efeitos vocês já devem ter visto um pouco com a parte técnica, tá? Então, muitos dos conceitos vocês vão reconhecer que vocês já devem ter vistos. Mas vamos lá. Só começando aqui, para quem gosta do episódio do Chaves, tá? Tem um episódio que o seu Madruga fala que não toma banho para economizar os quilowatts. A verdade é que tem uma coisa errada nessa frase, e na aula de hoje vocês vão aprender o que está errado nessa frase dele, tá bom? Bom, então, esse bimestre nós vamos estudar os fenômenos elétricos, né, de cargas em movimento. No primeiro bimestre, nós vimos o que acontece quando a carga está parada, que é os fenômenos de eletrostática, tá? E vamos começar definindo uma coisa que vocês já devem ter visto, tá? Que é o conceito de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é definida, né? Então, se eu tenho um fio de seção transversal aqui embaixo, eu pego uma área dele e aí eu começo a contar quanta carga que passa lá nessa seção transversal por unidade de tempo. Eu começo a cronometrar e contar. Então, eu vou definir então uma grandeza, né? Que é a carga elétrica, é a corrente elétrica é a razão entre a carga que passa nessa seção transversal por unidade de tempo. No sistema internacional, então, lembre-se, a carga elétrica é em coulombs, o tempo é em segundos, e aí eu vou ter uma grandeza de corrente chamada ampere, tá? Isso aqui é em homenagem a esse famoso cientista André-Marie Ampère, que fez contribuições importantes para o eletromagnetismo, tá? E aí outra coisa importante, isso é uma coisa histórica, tá? Porque anos depois, né, já no final do século XIX, que eles descobriram o elétron. Antigamente se pensava que a corrente elétrica, né, era ocasionada por fluidos positivos e negativos, mas enfim. A ideia aqui é que o sentido da corrente, quando nós indicarmos no circuito elétrico, né, então nós vamos ter dois polos da bateria, tá? A gente vai revisitar isso quando tivermos giradores, mas o sentido da corrente que nós vamos adotar no circuito é do polo positivo para o negativo. Isso a gente chama de corrente convencional, então é como se estivesse saindo do polo positivo e indo para o negativo. Mas como nós sabemos que são os elétrons que se movem, na verdade os polos da bateria, mais e menos, a gente já viu nos processos de eletrização, significa mais elétrons e menos elétrons, né? Então, o elétron que vai caminhar do polo negativo para o positivo. Esse sentido real do elétron é chamado de sentido real da corrente, mas a convenção é o contrário, tá? Então, polo positivo para o negativo é o sentido convencional que vocês vão achar nos livros, mas o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, que são elétrons que se movem, não são os prótons, tá bom? E aí outra coisa que vocês vão ver em análise de circuitos elétricos ao longo de toda a parte técnica, a gente vai ver um pouquinho no terceiro bimestre, é que a gente pode construir circuitos, né, de corrente contínua, então a corrente é uma só ao longo de todo o circuito, ou alternado. E aí você já deve ter visto isso, nós usamos em nossa residência esses dois tipos de circuitos, tá? Eles têm fenômenos diferentes e aplicações diferentes, tá bom? Bom, mas o que eu quero ressaltar aqui a gente vai ficar bem focado na parte física. Então, nós temos que analisar os efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica tem vários efeitos. O primeiro é fisiológico, né? Quando nós levamos um choque, ele pode causar desde irritação, vermelhidão, até queimaduras, tá? Então, aí depende muito da intensidade da corrente. Isso é engraçado porque o perigo da corrente elétrica está na intensidade da corrente em si, não do potencial. Então, às vezes, potencial de kilovolts não vai causar um dano a nós, porque o principal aqui é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não pode ser alta, mas se nós formos submetidos a uma diferença de potencial muito alta, às vezes não causa tanto problema, tá? Nós vamos ver que tem um efeito térmico, tá? Então, a passagem dos elétrons ao longo de um material, assim, ocasiona um aquecimento dele, que é os que nós vamos usar nos resistores. Tem um efeito químico também de oxirredução, lá, principalmente nas pilhas, né?
Então, nós temos dois eletrodos ali, um eletrodo está oxidando, outro está reduzindo, e esse fenômeno, essas reações químicas provocam liberação de elétrons que ocasiona a corrente elétrica. Tá? Então, a química também está envolvida nisso. E no terceiro bimestre, nós vamos ver os efeitos magnéticos de cargas em movimento. E aí é um fenômeno bem legal que vai unir eletricidade e magnetismo em uma matéria só, que é o eletromagnetismo. E aí tem os fenômenos elétricos que nós vamos ver, então, que basicamente se envolvem em transferência de energia elétrica, tá? Bom, aqui você já deve ter visto alguma coisa, mas esse é o principal mandamento da eletricidade, que é a lei de Ohm. Então, esse cara aqui, o George Ohm, já no início do século XIX, ele estava estudando, então, a condutividade de materiais. Então, ele mudava o potencial, media a corrente, aí ele mudava o material, via como é que era a relação entre esses dois. Então, ele encontrou uma relação empírica entre a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, né, em volt, ele viu que é proporcional diretamente à corrente I, e a corrente em amperes. E aí, essa constante de proporcionalidade ele chamou de resistência elétrica, tá? E em homenagem a ele, então, a resistência elétrica, ela leva a unidade de ohm, tá? Alguns alunos gostam bastante dessa regrinha mnemônica, né? Então, você tem o V, o R e o I na formato de um triângulo, e aí você consegue, então, saber qual é a variável que você precisa encontrar. Simplesmente, se eu precisar encontrar uma variável, tá? Outra coisa é que a lei de Ohm ela segue uma relação linear. Então nós temos a tensão, a DDP, né, a corrente, e uma relação linear. Um cresce diretamente proporcionalmente ao outro. Só que nem sempre esses materiais são chamados de materiais ômicos, que seguem essa lei de Ohm. Mas nem sempre nem todos os componentes eletrônicos seguem essa lei, tá? Então nós denominamos eles de materiais não ômicos e não, eles não vão ser menos importantes por isso. Talvez vocês já tenham visto, mas vocês verão ao longo do curso de vocês, por exemplo, outros componentes eletrônicos, por exemplo, o diodo, que ele tem uma dependência assim, ó. Então ele é chamado, às vezes ele é usado como retificador de onda. Temos o transistor, que também ele serve aqui para modular a corrente. Então são dispositivos que não seguem essa regra linear da lei de Ohm, mas são cruciais para a eletrônica moderna, tá? Bom, aqui então nós vamos se limitar aos materiais ômicos, então eles vão seguir essa relação linear, tá? E o importante para vocês é, a partir de um gráfico, então, conseguir tirar informações desse material. Então, nessa região ômica, nessa região linear, como que eu consigo calcular a resistência elétrica? Esse, se eu não me engano, até vai ser uma das práticas que vocês comumente fazem no laboratório. Simplesmente nós temos que determinar a inclinação dessa reta. E fazendo isso, nós pegamos dois pontos, tá? E aí eu faço, então, a inclinação. Então, eu pego dois pontos, pode ser o 0, 0 e um ponto qualquer, faço o ΔV, ou a DDP, né, dividido por ΔI. Então, eu vou subtrair os dois pontos que eu peguei. O potencial V2 menos o potencial V1, corrente 2 menos corrente 1. Fazendo essa regrinha, né, essa razão, eu vou conseguir, então, encontrar o valor da resistência. Tá? Então, isso aqui é uma parte prática bem interessante que geralmente vocês fazem no laboratório. E aí chegamos nos resistores elétricos. Isso também você já deve ter ouvido falar na parte técnica. Aqui a gente já só vamos dar uma contextualização física para isso. Resistores, então, não confunda com resistência, tá? A resistência elétrica é a grandeza do resistor. O resistor elétrico é um componente, é um dispositivo eletrônico que você usa, é um componente físico, né, que você usa em circuitos elétricos. A resistência elétrica é uma grandeza, é uma unidade física, tá? Então, para que servem os resistores? Basicamente, ele controla a tensão e a corrente no circuito elétrico. Vocês vão ver isso na parte técnica, como se faz isso. Então, você consegue manipular o valor de tensão ou corrente, aumentar ou diminuir, simplesmente com os resistores. E também ele pode ser usado para dissipar energia elétrica na forma de calor. Porque o resistor, a principal função dele, né, ele dissipa energia e transforma energia elétrica em térmica. Quem transforma energia elétrica em outra forma de energia é o receptor, que a gente vai ver mais para frente. E aí, quando ele é usado então para dissipar energia elétrica em térmica,
muitas vezes a gente usa também um parâmetro, a wattagem, a potência que ele dissipa, tá? Onde nós usamos esse tipo de resistor? No chuveiro, em aquecedores, coisas assim, tá? Bom, a unidade, como eu falei, é ohm, o símbolo, e aí aqui na parte técnica também vai detalhar bastante para vocês. O símbolo, você na ABNT, né, as normas técnicas brasileiras, ou você vai usar esse aqui, ou você vai encontrar esse daqui. Os dois estão corretos, tá? Mas aqui eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Aí, aqui também vocês vão ver lá na parte técnica que nem sempre a resistência nominal que vai vir no equipamento, né, vai corresponder àquela resistência real do dispositivo. Então, alguns dispositivos eles vêm com indicação de tolerância, que é o quanto aquele valor de resistência pode estar para mais ou para menos, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas vocês vão ver isso na parte técnica. Porque como é que a gente sabe a resistência nominal do resistor indicado pelo fabricante? Pelo famoso código de cores, tá? Isso daqui vocês vão ver bastante na parte técnica. E aí nós temos os tipos comerciais mais comuns de resistores, né? Que é o de carbono, que ele pode ser. Na verdade, assim, nós temos resistores fixos que só tem um valor de resistência, então eles podem ser de carbono ou de fio enrolado. Basicamente, o de carbono é uma haste de carbono, né? Revestida com esmalte, e o de fio enrolado é uma base de esmalte onde você enrola um fiozinho de carbono, tá? E aí nós temos os variáveis, aqueles resistores que mudam sua resistência elétrica. Você pode ajustar ele no circuito. E aí são os famosos, por exemplo, tem o trem pot, que é esse aqui, que é bastante usado em circuitos eletrônicos. Temos o potenciômetro e o reostato. Esse aqui é o potenciômetro, esse aqui é o reostato. Todos eles você consegue ajustar o valor de resistência elétrica. Geralmente você faz isso mudando o comprimento dele, que é o gancho para a nossa segunda lei de Ohm, tá? Bom, só entrando então um pouquinho melhor na parte de potência, lá na física, a potência mecânica de um sistema qualquer é definida como trabalho que é realizado em função do tempo, sobre o tempo, tá? Então, se nós temos o trabalho aqui em joules, que é um valor de energia, nós já vimos, né? E o tempo aqui em segundos, quando nós fazemos a divisão desses dois, temos o valor da potência, que a unidade é watt, tá? Então, não confunda o W aqui da unidade com o W do trabalho, tá? E aí o watt ele é dado em homenagem a James Watt, aí, que trabalhou bastante com a relação trabalho e calor, tá? Isso é para a parte mecânica, para a física em geral. Para a parte elétrica, eu não demonstro aqui, mas nós podemos chegar nessa relação, tá? Na parte elétrica, e aí nós temos a famosa lei de Joule, né, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que é a questão de potência elétrica dos resistores, ele dá um indicativo de quanto de energia elétrica está sendo transformada em calor no tempo, tá? Isso aí é muito comum, inclusive nos aparelhos eletrodomésticos, sempre vem indicada a tensão que ele trabalha e a potência, reparem isso. Uma batedeira, uma cafeteira, é, um aspirador de pó, sempre você vai ver a tensão, né, se é 110 ou 220 de trabalho e a potência que ele trabalha. Então, a potência tem a ver, então, com a transformação de energia elétrica. Bom, então, na parte elétrica, nós podemos indicar basicamente a potência como a multiplicação da DDP vezes a corrente, a fórmula geralmente chamam de π, tá? Ou você pode usar a lei de Ohm e transformar isso nessa relação aqui sem usar a corrente, tá? Então é DDP ao quadrado dividido por a resistência, ou sem usar a DDP, que é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Se você usar qualquer um dos três para resistores, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então tanto faz. O que vai fazer você escolher uma em detrimento da outra é depender do exercício. Ele vai falar a DDP e a corrente, ou a resistência e a corrente, você vai usar cada um, tá? E cuidado também que muitos alunos confundem com a primeira lei de Ohm, tá? Então tem toda uma relação aqui que você pode fazer entre a potência, a corrente, a resistência e a voltagem, relacionando a lei de Ohm e a lei de Joule, tá? Bom, e aí vem a questão da energia elétrica, tá? Então a potência, quanto de energia está sendo transformada no tempo.
A partir disso, nós podemos relacionar, então, quanto de energia foi consumida por um equipamento elétrico. Nós fazemos, então, ao inverso, multiplicamos a potência por unidade de tempo, tá? Se for um resistor, então podemos até é, exibir como resistência vezes a corrente ao quadrado vezes a unidade de tempo, tá? Aí o que acontece? É, Como eu falei, a unidade de energia é o joules. Quando nós estamos tratando de física de partículas, né, coisas muito pequenas, as energias são baixas, então convém usar elétron-volt. Mas quando nós estamos falando de sistema de transmissão de energia numa cidade, numa resistência, ao longo de um mês, de um ano, a quantidade de energia é muito grande. Então é muito comum usarmos aqui o quilowatt-hora, tá? E é aqui que eu faço o gancho para aquela fala do seu Madruga que está errado. A unidade de energia elétrica é o quilowatt-hora, não quilowatt. O quilowatt é simplesmente 1.000 watts, que é a unidade de potência. Quando nós falamos o quilowatt-hora, nós estamos multiplicando potência por hora, né? Então temos a energia. Então cuidado com as palavras, tá? Quilowatt-horas é uma unidade de energia. E aí ele é definido simplesmente 1 kWh, né, 1.000 watts consumidos em uma hora. E aí a taxa de transformação então vai ser 3,6 vezes 10 a sexta joules. Ele vem justamente porque uma hora tem 3.600 segundos vezes 1.000 do quilowatt, tá bom? Então, inclusive, o cálculo de energia elétrica é feita em quilowatt-horas lá. Se você vê a sua conta de força lá dos seus pais, vocês vão ver que é dado em quilowatt-horas, tá? E aí, geralmente, eles colocam o custo na faixa de centavos por cada quilowatt que você consome no mês. Se você consumiu 20 quilowatts, então você multiplica os centavos que vale cada unidade de quilowatt-horas, tá? E aí chegamos na segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é uma lei empírica, tá? Então ele relaciona a resistência de um fio em termos do seu comprimento L e sua área A, tá? E aí ele vai dar então uma constante de proporcionalidade que depende somente do material, que é a resistividade, tá? Então aqui cuidado com as unidades, ó, o comprimento ele está em metros, a área tem metros quadrados, a resistividade elétrica ela está em ohm vezes metro. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, a resistência elétrica é uma unidade, uma grandeza física que depende das dimensões do dispositivo, comprimento e área. A resistividade elétrica só depende do material. Então imagina, se eu cortar esse fio no meio, eu vou diminuir a sua resistência, mas a resistividade continua a mesma, tá bom? E aí, esse valor de resistividade geralmente é tabelado e depende do material. Outra coisa importante é a questão da área de seção transversal. A área que vai na lei de Ohm é uma área genérica. Em 90% dos casos, vocês vão usar a área circular, porque o mais comum é usar fio circular. Então, a área é πr ao quadrado, onde π é o valor de 3,14 e o r representa o raio da circunferência, tá? Em algumas normas técnicas lá que vocês vão ver, é também falado do número de bitola do fio. E a bitola é o diâmetro, e o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Mas nada impede que o fio ele tenha outras seções transversais, tipo triangular, quadrada, retangular. É menos comum de acontecer, mas se acontecer, você consegue usar na lei de Ohm, só substituindo isso na área, tá? Então é lembrar que a área é de seção transversal. Mas aqui na nossa disciplina nós vamos usar a área circular. E aí nós temos então a questão de resistividade elétrica, ele é um bom indicativo do material. Material, por exemplo, os metais são bons condutores, a resistividade elétrica é muito baixa, porque aí o elétron consegue atravessar ele facilmente. Nos isolantes, que são balcos condutores, a resistividade elétrica é muito alta. E aqui essa propriedade na física é bem legal porque ela muda, ela tem uma faixa de valores muito grandes. Então você pega dos metais aqui, que é na faixa 10 a menos 6, ele chega até 10 a 18 ohms por centímetro, tá? Para os isolantes. Então, dos isolantes para os condutores tem uma diferença muito grande de resistividade, tá? Tem um outro parâmetro, que é a condutividade elétrica, que é o inverso da resistividade. Isso daqui é usado bastante para semicondutores, então vocês vão ter uma aula aí, acho que de eletrônica analógica e digital, que aí vocês devem ver um pouquinho de
semicondutores. E aí também tem a questão de condutância, que é o inverso da resistência. Isso daqui vocês vão ver bastante quando chegarem em circuitos elétricos, tá? E a unidade disso aqui é Siemens, em homenagem ao cara aqui, o Ernst von Siemens, tá? Mas outra coisa importante para nós aqui é que como varia a resistência em função da temperatura. Antes de entrarmos no modelo microscópico disso, tá? Nós vamos entender que essa daqui é uma relação mais empírica que concorda para metais. Isolantes, semicondutores, isso aqui não funciona muito bem, mas é importante, então vamos dar uma olhada. A resistência de um fio, ele vai depender da resistência R0, que é a resistência de referência, geralmente a resistência à temperatura ambiente. Imagine você pega lá e mede a resistência de um fio na temperatura ambiente. Esse vai ser o R0. E aí você mede a resistência numa temperatura elevada, 100 graus Celsius, por exemplo. Então aqui é o valor de resistência numa temperatura elevada. E aí esse R0, então, ele vai ser multiplicado por um fator de 1 mais o alfa, que é um coeficiente de temperatura da eletricidade, é uma coisa que só depende do material também, tá? Vezes a variação de temperatura. E essa variação de temperatura é a temperatura final menos a de referência. De referência, geralmente, é a temperatura ambiente, e a final, geralmente, vai ser uma temperatura alta, tá? Nós podemos usar isso aqui em termos de resistividade também, não em termos de resistência, mas as duas são equivalentes, tá? E aí o que eu chamo a atenção é o alfa aqui, que é um coeficiente, uma constante que só depende do material. Tem metais que esse alfa é elevado e tem metais que esse alfa é menor, tá? Mas isso daqui é vantajoso para usar, principalmente, por exemplo, em termopares. E aí é o que está apresentado aqui na figurinha. Os termopares são detectores de temperatura. Então, o que, que você faz? Você mede a corrente que passa nele sobre uma diferença de potencial, usa a primeira lei de Ohm, calcula a resistência. A partir da resistência, né, você tem, então, muito bem definido esse R0, o alfa, você consegue determinar a variação de temperatura. Então, os termopares são dispositivos usados para medir temperatura, usando essa relação, então, da variação da resistência com a temperatura, tá bom? Aqui tem uma tabela só mostrando alguns valores, tá? Então, ó, veja, para os metais, ó, veja que a resistitividade elétrica é bem pequena, ó, na faixa 10 a menos 8, em comparação com os isolantes, eles chegam a valores 10 a 12 e 10 a 15, tá? O coeficiente de temperatura, ó, veja que é bem baixo, né, para os metais, mas eles mudam de acordo com o metal. Prata, cobre, alumínio, eles apresentam pequenas variações, tá? Esses do meio aqui são semicondutores e eles apresentam a resistividade intermediária, né, entre condutores e isolantes, só que eles têm uma propriedade distinta, tá? A compreensão dos semicondutores é diferente, tanto é que o alfa deles é negativo. Mas isso aqui fica para temas para próximas aulas, para a gente não esticar muito, tá? O que nós vamos trabalhar bastante aqui é com os metais, tá? E aí só dois casos importantes, né? A manganina e constantan, que são duas ligas metálicas usadas comumente comercialmente, que são detectores de temperatura, mas que não mudam sua resistividade, tá? Ou que tem baixa resistividade, ou o inverso também, tá? Mas isso aqui são somente dois metais bem interessantes que foram feitos de engenharia para uso em eletrônica. Bom, aqui é só uma curiosidade, né? Como que varia, então, a resistividade em função da temperatura dos materiais? O mais comum, então, são os metais, tá? Então, veja, a resistividade, ela vai aumentando com aquela equação que a gente viu, tá? Em termos daquele alfa, esses aqui são os metais, tá? Tem alguns materiais que são bem peculiares, né? Que a resistividade vai mudando, chega numa temperatura, ela cai bruscamente para zero, tá? Próximo de zero aqui. Esses são os supercondutores, tá? Quem quiser saber um pouco mais, a história disso daqui é muito legal. E os semicondutores, lembra que o alfa era negativo, então é uma relação inversa, tá? Bom, aí chegamos então a uma explicação, a primeira explicação para tentar compreender como que se dá a condução elétrica em metais. Aí tem esse modelo, que é chamado de modelo de Drude, tá? Feito no começo do século XX,
Ele não é totalmente correto, mas para metais e para nossa compreensão de eletrônica vai ser muito conveniente. Então, basicamente, o metal ele vai considerar como os caroços metálicos dos metais, né, muito grandes, e todos aqueles elétrons livres vagando, tá? Então, os elétrons eles vão aleatoriamente se movimentando, vai se chocando com os caroços metálicos, até você aplicar a diferença de potencial. Quando você aplica, então os elétrons começam a se mover de modo ordenado. E aí, essas colisões dos elétrons com os átomos é o que ocasiona o aumento da temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura, o aquecimento produzido pela lei de Joule é produzido pelas essas colisões, tá? E aí, veja que o tamanho dos caroços metálicos, a quantidade deles, depende do elemento. Então, é por isso que a resistividade e o coeficiente de temperatura vai depender também do elemento metálico, tá? Então, como eu falei, isso aqui é uma explicação que se ajusta muito bem para metais, para semicondutores e supercondutores, isso aqui não bate, tá? Ele chega até uma relação da resistividade em termos do número de portadores, do caminho livre caminho médio, que é o tempo entre duas colisões do elétron, a massa do elétron e a carga, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem, então, uma explicação mais plausível da relação de condutividade elétrica de metais, tá? E saber que isso daqui não é totalmente verdadeiro para todos os dispositivos. Vale muito bem para metais, tá? E aí chegamos na associação de resistores. Isso daqui é útil porque você controla a tensão e a corrente, vocês já viram lá na parte técnica, tá? E aí nós vamos usar agora as representações mais básicas, que é representar o fio por uma linha. E aí você já deve ter visto que temos três tipos de associação: série, paralelo e mista. Na associação em série, guardem que a DDP ela é diferente em cada. Então, se eu associar resistores em série, eu vou ter valores de DDP diferentes, mas a corrente que passa em todos é a mesma. Então, a corrente é igual e a DDP é diferente. E aí você consegue mostrar que a resistência equivalente é simplesmente a soma de cada resistor. Então, numa associação em série, resistência equivalente, você soma os resistores, tá? Se tiver mais 50, 20 resistores, é só somar todos eles de forma ordenada, tá? E uma coisa bem peculiar acontece quando você tem resistores iguais, todos de mesma resistência R. Quando são todos iguais, simplesmente você pega o valor da resistência, que é comum a todos, e multiplica pelo número N de resistores, igual está mostrando ali embaixo, tá? O outro tipo que você já deve ter visto também é a associação em paralelo. E aí lembre-se, né? Então aqui eu ramifico o fio, né? Então eu tenho um nó, ele vai ser dividido em várias partes. Lembre-se que nesse caso a tensão, a DDP de cada resistor é a mesma. Então todos os resistores associados em paralelo estão a mesma diferença de potencial, mas a corrente é diferente. Então aqui a corrente ela se divide em cada ramo, tá? E aqui você consegue mostrar também que o inverso da resistência equivalente é a soma do inverso de cada resistência, tá? Muitos alunos aqui confundem, porque aqui você tem que somar, né, fazer um MMC, juntar, somar, fazer tudo isso daqui, mas veja que o resultado dessa soma vai ser o inverso da resistência equivalente. Então, depois você tem que multiplicar em cruz, tá? Muitos alunos esquecem de fazer essa etapa. E aqui a ideia é a mesma, se você tiver 20, 30 resistores em paralelo, você vai somar o inverso de cada um. Isso daqui vai ser o inverso da resistência equivalente. Outros alunos gostam muito de usar a relação de juntar em dois, tá? Então, mesmo que você tenha 10 resistores em paralelo, você vai fazendo as contas para juntar de dois em dois. Muitos preferem, e essa é a relação, ó. A resistência equivalente de dois resistores em paralelo é a multiplicação dos dois em cima dividido pela soma, tá? Você pode aplicar isso para uma associação de mais dois resistores, só que aí você sempre aplica essa equação de dois em dois. Vai juntando dois em dois, desenha o circuito e vai fazendo as contas, tá? A vantagem disso daqui é que quando você faz essa conta, você já vai chegar com a resistência equivalente. Você não precisa multiplicar em cruz, tá? É por isso que muitos preferem essa relação. Bom, e outra coisa que acontece é quando você tem vários resistores em paralelo iguais. Quando tiver todos os resistores iguais, simplesmente você vai pegar a resistência R da associação, que é comum, e dividir pelo número de resistores N, tá? Isso daqui
Lembre-se disso porque isso daqui evita você fazer várias contas, tá? Simplesmente uma conta é tudo igual, você consegue achar o resultado mais rápido, tá? E aí chegamos numa associação mista, tá? Aqui tem um grande universo aí de várias modalidades de associação mista. A ideia aqui é sempre, e é uma recomendação que eu faço, sempre você começa pela parte mais interna e a parte que seja mais fácil, ou em série ou em paralelo, você junta as associações e aí você desenha novamente o circuito. Então, minha recomendação é sempre desenhe novamente o circuito equivalente com os resistores que você associou e vai fazendo, repetindo a etapa até você chegar na resistência equivalente, tá bom? Só para terminar a aula, tá? Vamos alguns exemplos, bem rápido, porque é para não estender muito. Então, eu tenho uma corrente elétrica de 10 amperes e um condutor durante 4 minutos. Eu quero saber qual é a carga elétrica que atravessou ele e o número de elétrons que atravessa a seção. A carga, a gente usa a relação de corrente. Então, a corrente é carga pelo tempo, então eu quero saber a carga, eu passo esse tempo multiplicando. Então, a carga vai ser a multiplicação da corrente no tempo, então vai ser 10 amperes vezes, só que eu preciso do tempo em segundos, então eu vou multiplicar 4 minutos vezes 60 segundos, eu chego que o valor da carga é 2.400 coulombs. Veja que coulomb, então, é para carga elétrica. Para eu saber o número de elétrons, eu uso a quantização de carga que a gente viu lá no primeiro bimestre. Essa carga é um múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental, N vezes E, e eu quero descobrir o número de elétrons, então eu passo a carga elétrica fundamental dividindo. Então eu vou ter 2.400 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo as contas, isso vai dar 1,5 vezes 10 a 22 elétrons. É um número grande mesmo, porque é a quantidade de elétrons que passou nessa seção transversal em 4 minutos, tá bom? E aí o próximo aqui, então, eu tenho um aparelho elétrico, como eu falei, geralmente vem especificada a potência e a tensão. Ele está ligado, eu quero saber, então, a corrente que vai atravessar ele, e a energia elétrica em quilowatt-hora consumida em 5 horas. Para eu saber, então, a corrente, eu uso a definição de potência, né? Que eu tenho a potência, tenho a DDP que ele está sendo usado. Eu vou chegar, então, que a corrente vai ser a potência dividido pela DDP, e fazendo as contas eu chego em valor 5 amperes. Lembra que corrente é em amperes, tá? São várias unidades, é fácil de confundir. A energia elétrica, então, eu vou multiplicar a potência pelo tempo para a gente encontrar energia. Agora, o que acontece? Eu quero saber o resultado em quilowatt-horas, então, propositalmente, eu vou deixar o tempo em horas, porque eu quero encontrar o valor aqui em quilowatt-horas. Então, eu deixei o tempo em horas e esse valor vai estar em watt. Fazendo as contas, eu vou chegar em 3.000 watt-hora, mas eu ainda não tenho quilowatt-horas. Para encontrar o quilowatt-hora, eu preciso tirar um fator de 1.000 aqui, que é o quilo, lembra? Então, esse resultado vai ser 3 kWh, tá bom? Ou você pode usar também aquela transformação que eu falei de joules para kWh. Outro exemplo, um resistor de 50 ohms, eu tenho 60 volts, eu quero saber a intensidade da corrente elétrica. Aqui é o seguinte, você tem que olhar e saber as informações que o exercício te dá. Aqui ele me deu a resistência, deu a DDP, é a lei de Ohm, tá? Então eu quero saber a corrente, faço a DDP dividido pela resistência, eu chego que o resultado é 1,2 amperes. Aí aqui eu tenho uma DDP de 100 volts na extremidade de um fio de 20 metros de comprimento, uma seção circular de 2 milímetros quadrados. Eu sei que a corrente que atravessa ele é 10 amperes, eu quero saber a resistividade. Aí qual que é a ideia aqui? Ele me deu a tensão, me deu a corrente, me deu o comprimento e me deu a área. Então eu vou precisar da primeira e da segunda lei de Ohm. Eu vou usar a primeira lei de Ohm para descobrir, então, a resistência R. Eu tenho a DDP, que é 100, e a corrente I, que é 10. Então, eu encontro que a resistência vale 10 ohms. Aí, eu vou usar a segunda lei de Ohm para encontrar a resistividade. Então, eu vou simplesmente passar tudo para o lado, né? Esse aqui vai passar multiplicando, esse dividindo, para encontrar o valor de resistividade. O valor da resistência é 10, o da área aqui está em milímetros quadrados, tá? Lembrar que 1 milímetro quadrado vale 10 a menos 6 metros quadrados. Então, por isso que eu coloquei esse fator 10 a menos 6, e aqui eu vou dividir por 20, que é o comprimento em metros. Fazendo as contas, eu vou ter 10 a menos 6 ohms por metro, tá bom? Aqui ele pediu em centímetro, mas pode deixar em metros, que também é correto, tá?
Aí o outro exemplo, então eu tenho essa associação, é uma associação mista, eu quero encontrar a resistência equivalente. Como proceder aqui? Então, veja que esses três resistores aqui, eles estão em série, tá? Então, eu vou achar primeiro uma resistência equivalente desses três. É uma em série, então eu vou somar 3 ohms. Então, veja que esses 3 ohms é como se eu tivesse tirado esses três resistores e colocado somente um com valor de 3 ohms. E aí, esse resistência equivalente está em paralelo com esse de 3, tá? Aí eu vou usar a regrinha da associação em paralelo para juntar dois resistores de 3 ohms. Fazendo as contas, eu chego com 1,5. Então, é como se eu tirasse todos esses quatro aqui e deixasse somente um aqui de 1,5. Aí eu vou ter esses três resistores aqui que estão em série novamente, então eu vou somar. Então, eu chego que a resistência equivalente é 2,5 ohms, ok? Então, no caderno, eu recomendo vocês a desenharem o circuito elétrico resultante em cada etapa, tá? Então, cada etapa que vocês associam, vocês desenham novamente. Pessoal, então a aula de hoje é isso. A aula ficou um pouco mais comprida, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vejam que muitas dessas coisas vocês já viram na parte técnica do primeiro bimestre, então aqui é só uma retomada, tá bom? Obrigado, até a próxima.